Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. Eu sou Bruno Meyer e estes são os destaques desta edição. O presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes, analisa com exclusividade ao Business o setor automobilístico no mundo e explica por que o Brasil não terá mais carro popular. A fila para comprar jatinho no Brasil pode passar de 1 ano e chegar a 15 meses. O comandante Francisco Lira, presidente da Amaro Aviation, estará no Business para falar da alta demanda e da falta de pilotos no mundo. A Apple acelera o desenvolvimento do seu carro elétrico e planeja lançar o veículo autônomo em 2025. O carro da gigante americana não tem volante e pedais e é parecido com uma limusine. A Apple ainda não revela, mas já teria alcançado um marco: o desenvolvimento do chip processador do veículo, que seria feito pelo mesmo time responsável pelos processadores do iPhone, iPad e Mac. O fundador e presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, estará em nossos estúdios para analisar, através das pesquisas do seu instituto, o futuro do turismo e as tendências de viagens e lugares para 2022. Tudo isso e muito mais, o Business está começando, fica com a gente. E nós abrimos a edição de hoje com uma pergunta: quais são as marcas brasileiras mais valiosas de 2021? Um levantamento feito pela Interbrand, uma consultoria global de marcas, mostrou que os bancos tradicionais e as cervejarias estão entre as marcas mais valiosas do país. O estudo analisou, em parceria com a London School of Economics, pontos como performance financeira, percepção e influência das marcas juntos aos consumidores. Nesta edição, foram entrevistadas mais de 1.000 pessoas, homens e mulheres residentes no Brasil, acima de 15 anos de idade, das mais variadas faixas do país, das classes A, B e C, que analisaram 137 marcas. E os escolhidos foram, vamos lá, quais são as marcas mais valiosas do Brasil? Itaú fica em primeiro lugar, Bradesco em segundo, como eu falei, os bancos tradicionais, a Skol em terceiro, Brahma em quarto, quinto é a Natura. Lembrando, pessoal, que esses são os valores não são os valores de mercado das marcas ou das empresas, mas sim o valor estimado dessas marcas. Em sexto lugar, temos uma estatal, o Banco do Brasil. Sétimo, também uma estatal, a Petrobras. Em oitavo, a Magazine Luiza. Em nono, a Vivo. E para fechar, as marcas mais valiosas do Brasil, em 10º lugar, as Americanas. E de acordo com o presidente da Interbrand, o Beto Almeida, os consumidores estão cada vez mais atentos na forma como as marcas se posicionam, as causas que elas apoiam e o impacto que geram na sociedade. Me fala uma coisa, quais foram as maiores mudanças no perfil do consumidor de turismo aqui no Brasil? Bom, primeira questão é que a relação entre turismo nacional e turismo internacional mudou consideravelmente durante esses anos de pandemia. Com as fronteiras fechadas, o que a gente viu é um crescimento pelo um turismo que não é só o turismo das férias, é um turismo que, antes de tudo, tinha a ver com o dia a dia. Então a gente pega em especial na classe A e B, pessoas que foram morar no interior ou foram morar no litoral durante esse período, mas com uma relação um pouco diferente do turismo de entretenimento feito naturalmente. É um turismo muito mais com a família, é um turismo que tem muito mais preocupações sanitárias do que tinha antes. É um turismo que, de alguma forma, tenta proteger a família num ambiente mais controlado, que, por
exemplo, procura alugar casas ao invés de ficar em quartos de hotel e que, de alguma forma, vai trazer algumas mudanças que tendem a ficar pelos próximos anos. Pois é, essas mudanças será que vêm para ficar? Isso que você está falando aconteceu de fato, né? As pessoas foram para o interior, as pessoas preferiram, às vezes um grupo pequeno, reduzido de amigos, alugou uma casa ao invés de colocar no hotel. Isso será que vem para ficar? Olha, o que a gente sabe é que, em geral, precisamos de pelo menos 27 dias para mudar um hábito. Nós estamos há 2 anos aí com essa questão. Então já respondeu tudo, né? Então veio para ficar. Veio para ficar, o que não quer dizer que o turismo como antes também não vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos ter em especial, assim que abrir de novo, um período de euforia que vai se fortalecer. Agora, uma tendência, por exemplo, do próprio viajante decidir sozinho tudo na internet é algo que não vai voltar a acontecer durante todo esse período, né? Então, por exemplo, o papel das agências de turismo, Bruno, volta a crescer no intuito de que o consumidor quer um auxílio que antes ele estava abrindo mão de ter. Agora, os novos comportamentos e sentimentos dos viajantes são os mesmos em todo o Brasil? Ou a gente tem diferença, por exemplo, entre os paulistas e os nordestinos e os sulistas? Tem essas diferenças? O Brasil é muito grande, né? Muito, então, do mesmo jeito que o Brasil tem dimensões continentais, então do mesmo jeito que um turista, por exemplo, francês tem características diferentes de um turista alemão, né? Nós temos diferenças muito maiores regionais do Brasil do que tem dentro da própria Europa. Quem não é CLT em outras regiões, esse perfil viaja no interior ou nem viaja? Então, primeiro que a decisão sobre viajar ou não é uma decisão diferente. Porque quando o trabalhador autônomo, quando ele não tem férias garantidas, o que acontece? Viajar significa parar de ganhar dinheiro, né? Então não é só o dinheiro que você gasta na viagem, mas significa o tempo que você fica sem trabalhar, mas que de alguma forma também tem um prejuízo na sua grana. Eles viajam, são em geral viagens menores, viagens mais próximas, mas também viajam assim como os trabalhadores de CLT. O que pega agora? Como muitas dessas profissões, inclusive dos autônomos, Bruno, são profissões onde o home office é possível, então hoje você consegue tocar o seu negócio pela internet, por exemplo, ele consegue fazer viagens maiores na medida em que ele não abre mão completamente do trabalho. Então, isso é possível, isso é uma mudança que o home office começa a possibilitar, e não só o home office da pessoa com carteira assinada, do informal também. Imagina o seguinte, nós temos no último ano 11 milhões de brasileiros que passaram a ter dinheiro via aplicativo. 11 milhões de brasileiros a mais, já são mais de 30 milhões no Brasil que tem dinheiro via aplicativo. Essa pessoa, e eu não estou falando só de entregador, não, estou falando do comerciante que passou a vender pela internet. Isso possibilita com que as pessoas toquem os seus negócios sem necessariamente estar fisicamente preso na sua loja, no seu escritório. E isso amplia também, obviamente, as possibilidades de viajar. Agora, deixa eu voltar, você falando aí do pessoal que quer viajar e leva o trabalho junto, não vira um caos na vida da pessoa? Porque você viaja, vai pro interior, mas tá lá com o seu laptop, o chefe mandando mensagem no WhatsApp, não vira um caos? Vira um caos completo. Mas a pessoa consegue administrar isso. Agora imagina o sujeito que também estava trabalhando dentro de casa e não tinha nem a vista da praia para poder estar se divertindo. Então sim, vira um caos, mas para as viagens familiares, de uma forma toda, é o que acaba possibilitando com que esses brasileiros consigam se divertir um pouco mais. Isso tem aparecido nas pesquisas que vocês têm? Eu quero deixar registrado ao nosso público que o Instituto Locomotiva faz dezenas de pesquisas, a maior parte delas são encomendadas por empresas privadas e, portanto, não dá para divulgar para a imprensa, para a mídia em geral, mas essas mudanças aí do sentimento, do comportamento do viajante, ela está aparecendo nessas pesquisas? Tá aparecendo e de alguma forma interessante também um outro tipo de mudança. Por exemplo, o impacto no turismo de negócios, né? Historicamente, 70% do turismo nacional era turismo de negócios, ou seja, aquele sujeito que ia fazer um bate-volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou ia fazer uma reunião em Curitiba e voltava.
isso praticamente não existia mais, né? Todo mundo achava que era necessário, tinha uma importância para a reunião presencial, de que isso não ia mudar tão cedo. Começa a mudar. Aquelas convenções que reúnem 4, 5 mil pessoas, que também movimentava muito o setor de turismo, não vai voltar a ser do ritmo que era antes, por 2 razões. Primeiro, que se mostrou possível ter um outro tipo de reunião do time das pessoas, e segundo, que os CFOs, o cara que assina o cheque dentro da empresa, começou a descobrir que ele não precisava gastar tanto dinheiro com isso. Assim, né? Então, tem mudanças de hábito que na prática, até por uma questão financeira, devem continuar pelo menos num futuro próximo aqui. Não dá para saber o que vai acontecer amanhã, né? Você só consegue fazer previsões em condições normais de temperatura e pressão, e o que o nosso país tem mostrado nos últimos anos é que nós temos tudo, menos condições normais de temperatura e pressão. Exatamente. É como a gente fala, aqui no Brasil não se morre de tédio, né? De jeito nenhum. Tédio não, exatamente. Não se morre de tédio de jeito nenhum. Agora, Renato, e para 2022, assim, existe uma tendência que vocês identificaram mesmo em pesquisas sobre essas mudanças aí, o que veio para ficar, como é que vai ser o setor de turismo em 22? Vai ser, obviamente, melhor do que foi em 2021, mas isso não é muito difícil de acontecer. Nós temos ainda algumas barreiras que se somavam além das barreiras que anteriormente à pandemia nós tínhamos, Bruno. Então, vou dar alguns exemplos. A gente sempre teve uma preocupação migratória, né? Precisa ter visto para ir para um lugar, visto para ir para o outro. Além dessa preocupação, hoje começa a se discutir no mundo inteiro o passaporte sanitário. Então, a discussão sobre o passaporte sanitário obviamente impacta nas decisões sobre o turismo, não só do brasileiro que vai para fora, mas também dos estrangeiros que alimentam o setor interno de turismo aqui no Brasil. E o impacto do digital, ele veio para ficar mesmo no setor de turismo? Você que quer reservar um apartamento, por exemplo, como você bem falou, né, que as pessoas às vezes não querem mais ficar num hotel e tal, preferem ficar num apartamento alugado, isso é muito por conta da facilidade do digital, né? O digital facilita muita coisa. O digital facilita você achar aquele apartamento ou aquele local que muitas vezes a agência não consegue te dar. O que a gente tem visto é também no setor de turismo acontecer um fenômeno que tem acontecido em todos os outros setores da economia, que é o crescimento do digital, que é uma integração maior entre o digital e o físico, e mesmo as agências de turismo passando a ter mecanismos digital para manter esse relacionamento com o cliente. Agora, acontece uma outra coisa que acontece, por exemplo, nos médicos, né? Depois do Google, todo mundo vai numa consulta médica já tendo basicamente o seu próprio diagnóstico. Viagem não é diferente. Então, um agente de turismo hoje tem que estar muito mais preparado para receber um viajante, um turista que já viu tudo possível sobre determinado destino, que já sabe o preço das opções concorrentes. Então, eu não acho que o digital vá substituir o físico, mas vai ter uma integração cada vez maior com um consumidor mais empoderado das suas escolhas. Agora, nas suas pesquisas, você já conseguiu decifrar os destinos mais desejados pelos brasileiros? Olha, depende muito de qual lugar nós estamos falando, né? Então, São Paulo e Rio de Janeiro são destinos de atração mais forte do turismo do resto do Brasil. O pessoal de São Paulo e do Rio, no Brasil, tende a ir para o Nordeste. A Argentina era o principal destino dentro da América Latina, e Portugal o maior destino. O Portugal? Portugal. E sabe por quê? Isso é recente? Portugal tem sido uma constante há muito tempo, né? Já era por um perfil diferente do que é hoje. Então, Portugal historicamente foi um destino de procura dos brasileiros na Europa por conta da facilidade da língua. Né? Então, as pessoas começam a se comunicar e talvez seja a melhor porta de entrada para os brasileiros na Europa. O que aconteceu nos últimos 3 anos foi também os brasileiros mais ricos começarem a ir para Portugal. Muitos dos brasileiros mais ricos, inclusive, passaram a pandemia em Portugal, e existiu uma política do governo português para a entrada de dinheiro. Você comprava um determinado apartamento lá e você passava a ter cidadania portuguesa, inclusive. Então,
Começou com o pessoal mais das classes B e C, o destino direto para Portugal, e depois, por conta desses mecanismos de atração de capital que o governo português passou a ter, nós tivemos uns brasileiros mais ricos, mais endinheirados, inclusive comprando terrenos e apartamentos em Portugal para conseguir se estabelecer na Europa. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, muito obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar aqui com você, Bruno. O setor automobilístico no mundo está desestruturado e desajustado. Isso quem fala são algumas das maiores lideranças da indústria no Brasil. E o consumidor sente isso na pele. Os carros populares, no sentido de preços acessíveis, viraram artigos de luxo. Um Onix, até pouco tempo atrás, considerado um veículo popular, custa hoje R$100 mil, quase 100 mil. E para analisar o que vai acontecer este ano, eu conversei com o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Luiz Carlos Moraes. Assista agora. Luiz, existe uma série de pesquisas que mostram que os mais jovens, isso não é só no Brasil, no mundo, eles não querem mais ter carros, eles querem outros tipos. Eles vão em busca de outros tipos de mobilidade. Esse é um caso perdido para a indústria automobilística ou tem como reverter isso? Não, a gente está passando por uma grande transformação. A transformação da tecnologia, como você falou, nós comentamos agora há pouco, e vem também uma transformação que é uma mudança do comportamento do consumidor. Tá? No sentido de ele não precisar ter a propriedade do veículo. Então, a gente tem percebido um aumento da frota nas locadoras para atender esse jovem, que ele não compra o carro, mas ele aluga o carro, ou o formato de assinatura também. Tá? Essa é uma tendência que está acontecendo na Europa, a gente está observando no Brasil. Então, a questão é não ter a propriedade, mas ter a utilização do carro usando essas ferramentas, aluguel de carro ou assinatura. Então, isso é uma tendência que veio para ficar. A indústria de locação no Brasil é uma indústria bastante forte, temos grandes players aqui no Brasil. A frota de locadoras no Brasil é ao redor de 1 milhão de veículos, uma frota importante. Só não aumentou a frota por conta das restrições que nós estamos enfrentando na produção, mas tende a crescer e atender essa demanda que você está mencionando aí. O senhor tocou num ponto, logo no início dessa resposta, falando do perfil do consumidor. O senhor, que é uma importante liderança do setor, percebeu nos últimos anos, ou até décadas, uma mudança no perfil do consumidor de carro no Brasil? Acho que sim. O brasileiro, eu vou te dar um exemplo. O Salão do Automóvel no Brasil, o último salão que nós tivemos cerca de 800 mil pessoas que foram lá participar, assistir o Salão do Automóvel. Isso tem um significado. O brasileiro gosta de carro e gosta de tecnologia. Então, essa combinação carro com tecnologia chama muita atenção do brasileiro. Então, eu acho que o consumidor está muito ligado na tecnologia e a indústria vai passar por grandes, eu vou dizer, 4 grandes modificações. Tá? Conectividade, tá? Muito forte, né? E o jovem curte muito isso. Veículos autônomos, acho que vem para ficar também no futuro próximo, tá? Começando em mais veículos pesados, em áreas que têm maior controle. Serviços, porque com a conectividade você vai ter muitos dados e você vai poder criar novas áreas de serviço para atender esse cliente, para você oferecer serviços para esse cliente, seja em manutenção, seja atendimento, seja em financiamento. E você tem a eletrificação, que é o 4º pilar, a 4ª dimensão. Então, nós vamos passar, hoje estamos passando no mundo por essa grande transformação. E o jovem está muito atento a isso, né? O jovem que também está mais conectado à questão de nossa tecnologia, mas também está ligado à questão ambiental. Também eu acho que tem isso no outro lado que vai ou já está mudando o comportamento do consumidor. Luiz, eu acho que o setor automobilístico, especialmente no Brasil, virou assunto em 2021, um assunto cotidiano mesmo das pessoas, por uma questão chamada preço. Os carros estão muito caros. Os carros que eram populares estão no valor, estão acima de R$91 mil. Eu acho que, se não me engano, o Onix custa isso hoje. Qual o futuro para 2022? Os carros vão ficar mais baratos ou esses preços vieram para ficar?
Seguinte, o preço você está ligado também à tecnologia. A legislação de segurança veicular, de emissões, de eficiência energética, obriga a indústria a implementar várias tecnologias. Então, não existe mais aquela figura do carro vai pé de boi, que não tem nenhuma segurança, que não tem airbag, que não tem retrovisor. Ou seja, a sociedade não aceita mais esse tipo de veículo. Obviamente, isso tem mais componentes dentro do veículo, mais tecnologia, e ficam realmente mais caros. Tá? Mas isso também é uma demanda que a sociedade exige. Nós precisamos ter carros mais seguros, mais eficientes, que reduzam a poluição, que reduzam o consumo de combustível, etc, etc. Então, isso veio para ficar. Aí, nesse momento, nós estamos sendo impactados pelas consequências da pandemia, que é o aumento das commodities, do dólar, do aço, etc., que é uma outra componente que afeta o custo. Né? A gente espera que isso se estabilize no futuro próximo, né? E também que a retomada da economia promova um crescimento da massa salarial, o aumento da renda, que promove o equilíbrio. Tá? Mas o carro básico, eu acho que não existe mais, até porque a sociedade não quer mais ter o carro básico. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. O carro popular não vai mais existir no Brasil? Eu acho que não, porque a legislação não permite mais. Tá? Isso em qualquer lugar do mundo. Você precisa ter airbag, você precisa ter sistemas de frenagem, auxílio à frenagem, você precisa ter redução do consumo, você precisa redução das emissões. Então, não existe essa figura mais. Entendeu? A gente precisa entender que nós, sociedade, queremos ter um carro mais eficiente, mais seguro, mais econômico. E qual é o futuro? O que o setor automobilístico vai enfrentar em 2022? Ainda nós vamos ter alguns desafios na questão da logística que nós enfrentamos em 2021. A questão dos semicondutores não vai estar resolvida ainda em 2022, a gente vai ter desafios. A estimativa de especialistas que a questão dos semicondutores se estabilizará em 2023. Né? Então, esses são os grandes desafios. E, obviamente, com o Brasil tendo uma inflação mais alta, isso foi do lado da oferta. Agora eu estou falando do lado da demanda. Com a inflação mais alta, não é só no Brasil, em outros países do mundo também, e o Banco Central está aumentando a taxa de juros, isso aumenta a pressão nos taxas de juros para financiamento. Então, o consumidor hoje usa o CDC vai ficar mais caro, então vai ter uma dificuldade também na demanda. Esses são os grandes desafios. Voltar a ter estabilidade na produção, na logística, nos containers, e, ao mesmo tempo, enfrentar o aumento da taxa de juros, que é inevitável, e isso pode afetar um pouco a demanda no mercado brasileiro. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. A fila para comprar jatinho no Brasil pode passar de 1 ano e chegar a 15 meses. Antes, o normal era um prazo de até 90 dias. Também a falta de novos pilotos é o novo desafio para as companhias aéreas. E para conversar sobre esse tema e outros também, nós vamos receber o comandante Francisco Lira, presidente da Amaro Aviation, para falar de todos os assuntos aí. Francisco, muito obrigado pela sua presença. Qual é a explicação? Existe algum motivo para ter tanta falta aí, ter aumentado tanto a espera para comprar ou mesmo alugar um jatinho no Brasil? Existe sim. Hoje em dia, muitas pessoas que têm o poder econômico de viajar num jato executivo se deram conta que houve uma retração na capilaridade das empresas aéreas brasileiras, porque deixaram de atender diversos mercados. Chegou a um ponto, no auge da pandemia, que apenas 26 cidades faziam parte da malha essencial determinada pela ANAC. Então, os negócios, o agronegócio especialmente, continuou a todo vapor. Foi o que sustentou a economia brasileira durante esse período. Então, o que nós assistimos? Uma expansão muito grande na atividade da aviação executiva no Brasil e no mundo. Num primeiro momento... Não é um fenômeno só brasileiro, né? Não, o fenômeno é mundial. Então, as fábricas hoje em dia estão tendo dificuldades para aumentar a produção, assim como, obviamente, também toda a indústria automobilística, mas o que nós observamos é que os prazos para se comprar um jato executivo aumentaram muito. A produção que o senhor fala é basicamente da falta de insumos? Falta insumos? Porque, por exemplo, o setor automobilístico está enfrentando um caos desde 2020
pela falta de insumos, né? Principalmente falta semicondutor que fabricam os chips, falta navio para transportar os carros, né, para os países. E na aviação? Na aviação faltam motores. Motores. Os grandes fabricantes de motores têm uma produção já pré-programada, às vezes, para 10 anos. Então eles têm dificuldade, têm falta de elasticidade para aumentar a produção de motores e, obviamente, todos os fabricantes de aeronaves, são montadoras de aeronaves na prática, eles acabam ficando restritos à capacidade de 3 ou 4 fabricantes de motores importantes entregar. Então, só para resumir, então tem uma demanda que aumentou cada vez mais de pessoas pessoas e famílias que querem um jatinho executivo e também tem problema com o insumo, né? com o motor, né? É isso, né? Exato. E muitos compradores também têm receio de entrar num aeroporto congestionado, a exposição ao risco de infecção e depois de entrar num avião com 100 e poucos passageiros e eventualmente serem contaminados. Então o voo privado passou a ser uma grande alternativa para esse setor. Bom, outro assunto também que gerou uma repercussão é a falta de pilotos, né, que é um grande desafio para as companhias aéreas. A Boeing mesmo estimou que em 2021 o mundo precisará de 600 mil novos pilotos para as próximas 2 décadas, para as próximas décadas. Como é que o setor vai enfrentar essa fuga de profissionais? Na verdade, eu não sei se é de fato uma fuga, mas principalmente como é que é formar novos profissionais com segurança, né? Porque a gente não pode deixar de lembrar que tem um tempo aí para você formar um bom profissional para pilotar uma aeronave, né? Como formar bons profissionais no tempo certo com segurança? Então, imagina que também nós estamos falando de pilotos, né? Mas esse é o topo da pirâmide. Existe um enorme e imenso batalhão de profissionais que compõem toda a cadeia produtiva do setor. Então, existe os pilotos, os comissários, os mecânicos, os gestores de aeroportos, os controladores de tráfego aéreo. E eu imagino que isso vai ser um apagão também não brasileiro, mas mundial. E lembre que durante os áureos tempos, as empresas aéreas do Oriente Médio e da Ásia vinham ao Brasil fazer recrutamento. É mesmo? Os pilotos brasileiros são considerados pilotos muito bem formados. Isso foi quando? Recentemente, antes da Covid. Você via a Emirates e Qatar e outras empresas chinesas alugando salões em hotel para fazer recrutamento de pilotos. Esse é Francisco Lira, da Amaro Aviation. Muito obrigado pela presença aqui no Business. É um prazer. E o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu desejo a todos vocês um excelente 2022, que possamos nos encontrar muitas vezes aqui no Business para comentar, analisar e noticiar grandes feitos da área de negócios do Brasil e do mundo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.